Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô morrendo de saudade de vocês. Na aula de hoje, nós vamos responder algumas questões sobre língua e linguagem, tá? Na última aula, nós vimos conceitos sobre esse conteúdo. Hoje, nós vamos fazer alguns exercícios, responder algumas questões para ver se realmente conseguimos absorver todo aquele conteúdo, ok? Mas antes, eu queria fazer uma observação. Eu queria me desculpar por esses vídeos, né? Por não terem edições, tá? Infelizmente, como eu falei desde o começo, né? Desde o primeiro vídeo, são vídeos caseiros, mas que têm o intuito de passar conhecimento. Esse é o meu objetivo, tá? Meu objetivo maior aqui é passar conhecimento para vocês, tá ok? Então vamos lá? Bem, antes de começarmos, eu queria que vocês pegassem uma caneta ou um lápis, um caderno, uma folha, porque eu quero que vocês anotem a questão, tá? E a alternativa que vocês acham estar correto. Para no final do exercício vocês observarem quantos acertos e quantos erros tiveram, tá bom? Coloquem aí nos comentários também quantos acertos tiveram nesse exercício, quais as suas dúvidas. Se eu conseguir sanar todas as dúvidas, tá? Quais foram as suas dificuldades, ok? Coloquem tudo aí, porque se caso for necessário, eu faço um outro vídeo tirando todas as dúvidas, tá bom? Se não, se as dúvidas forem pequenas e derem para tirar pelo comentário mesmo, lá eu vou ir sano as dúvidas, tá bom, meus amores? Mas que tal a gente deixar esse exercício ainda um pouco mais instigante? Chamem aí seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos. Vamos fazer uma competição, vamos ver quem consegue acertar mais. Que tal, hein? Seria legal, né? Deixando bem claro que esse exercício é revisando e pondo em prática todos os conceitos da aula 1, né? Que foi sobre língua e linguagem, tá? Da última aula que eu passei para vocês, né? Esse exercício é pondo em prática todos aqueles conceitos, tá bom? Eu quero ver se vocês conseguiram realmente absorver todo o conteúdo dado na última aula, tá bom? Mas, Wanda, como é que vai acontecer esse exercício? Bem, vai ser assim. Eu vou colocar a questão, vou dar um tempo para vocês lerem, tá bom? E depois eu coloco a resposta. Lembrando, se o tempo for muito curto, não tem problema, vocês dão uma pausa no vídeo, analisa direitinho a questão, responde e depois dá o play, dando continuidade ao vídeo, tá bom? Eu só não posso deixar um tempo muito grande aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, meus amores? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. O que é linguagem verbal? Eu vou dar para vocês 20 segundos. Prontinho? A questão ela nos diz o seguinte: o que é linguagem verbal? Aí na primeira alternativa, na letra A, nós temos a linguagem dos pássaros. Será que é isso? Na letra B, é a linguagem que usa de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Letra C, é a linguagem que se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Na letra D, é a linguagem que usa imagens e palavras como meio de comunicação. E aí, qual seria a alternativa correta, hein? Letra C, né? É a linguagem que se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. A gente viu isso no nosso vídeo, na nossa última aula, onde eu falei que a linguagem verbal é quando nós utilizamos palavras para nos comunicarmos, ok? Eu vou fazer
uma comunicação, eu estou me comunicando com alguém, eu me utilizei de palavras, então eu tenho aí uma comunicação por linguagem verbal, ok? Vamos para a segunda questão. Observe a imagem e marque uma das alternativas correspondentes. 10 segundos. Pronto? Essa foi muito fácil, né? Ô, Vandi, mas por que tu passasse uma questão tão fácil? Vejam só, eu quero que vocês observem que a gente tem que estar atento às alternativas, mas principalmente à questão. O que é que a questão quer de mim? Tá? Para eu poder encontrar a resposta correta. Observe que ele diz aí, ó, segunda questão. Observe a imagem e marque uma das alternativas correspondentes. Correspondentes a quê, Vandi? A imagem. Eu quero a alternativa que seja correspondente à imagem. E qual seria a alternativa correta? A letra B, né? Proibido fumar, ok? A questão, o que se diz na questão B é correspondente à imagem que nós temos acima. Beleza? Vamos para a terceira questão. Observe as imagens abaixo e responda o que se pede. Vamos ver as imagens. A pergunta é: qual é o tipo de linguagem das imagens abaixo? 10 segundos. Prontinho? Muito fácil também, né? Quem assistiu a aula, né? A aula 1, Língua e Linguagem. Quem não assistiu, vá lá no YouTube e assista. Quem assistiu a aula, matou isso aqui em menos de 3 segundos, né? Percebam que passa uma mensagem em cada imagem. Cada imagem, ela está transmitindo uma mensagem, mas ela não está se utilizando de palavras. Quando eu passo uma mensagem sem a utilização de palavra, nós temos a linguagem não verbal, ok? Vamos para a quarta questão. Agora um lindo texto. Eu vou dar 30 segundinhos para vocês lerem aí, ok? Vamos lá? Prontinho? Ok? Como eu já falei, né? Se o tempo foi curto, não tem problema. Vocês dão uma pausa, termina a leitura, a análise do texto e depois segue, ok? Vamos lá, vamos para a questão sobre o texto. Quarta questão. No trecho, o que fazer para enfrentar a questão do desabastecimento do Nordeste? O sinal de pontuação utilizado serviu para indicar 10 segundos. Ok? Percebam que a questão ele quer saber sobre esse sinal aí, né, que está em negrito, que está em destaque, tá? Ele pergunta: o sinal de pontuação utilizado serviu para indicar. Percebam que aí em destaque nós temos uma interrogação. E a interrogação ela aparece nas frases o quê? Interrogativas, nas frases que expressam dúvida. O que é que expressa, o que é que indica um sinal de interrogação? Ela expressa dúvida, né? Ela indica uma pergunta, né? Então, se ela indica uma pergunta, ela indica uma indagação, né? Por quê? Indagar é o mesmo que perguntar, ok? Vamos para a quinta questão. A palavra sublinhada em
o Brasil é detentor de 12% da água doce que escorre superficialmente no mundo, significa que 10 segundos. Ok? Antes de vermos a resposta dessa questão, eu vou dar uma pausa, tá bom? Para fazer a análise de uma palavra que está aqui na questão, que é a palavra sublinhada. Algumas pessoas falam, né, pronunciam essa palavra de forma errada, tá? Não é sublinhada, não é sublinhar. A palavra é sublinhar ou sublinhada. Ô, Wanda, é tudo a mesma coisa? Não é, tá? Nessa palavra nós temos um prefixo, que é o prefixo sub. Esse prefixo aí indica abaixo, ele significa abaixo. Então, quando eu falo sublinhar, linhar vem de linha, sub abaixo, passar uma linha embaixo. Então, quando ele fala aqui, ó, a palavra sublinhada, ele está dizendo, ó, a palavra que tem abaixo dela uma linha, perceberam? Então, sublinhar é passar uma linha embaixo de alguma coisa, ok? Então, a palavra correta, sublinhada. Isso é muito importante, principalmente quando forem separar essa palavra. Se vocês pronunciam ela de forma errada, vocês vão separá-la de forma errada. Como é que ela se separa, Wanda? Ela vai separar sublinhada, ok? L-I, depois N-H-A-D-A, sublinhada. É dessa forma que separa essa palavra. E depois, em outro momento, eu vou fazer uma aula sobre separação e a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Bem, mas voltando à questão, ele fala aqui, a palavra sublinhada em o Brasil é detentor de 12% da água doce que escorre superficialmente no mundo, significa que, o que é que ele quer? O que é que a questão quer de mim? Percebam que a palavra detentor está sublinhada. E se eu analiso as questões A, B, C e D, eu percebo que só muda uma palavra, que é a palavra detentor. Então, a questão quer de mim o sinônimo da palavra detentor, ou seja, ele quer saber qual é a palavra que, substituindo detentor, terá o mesmo sentido, ok? Ou seja, não sofrerá nenhum prejuízo linguístico e nem semântico, beleza? Então, aqui, qual é a alternativa que, substituindo a palavra detentor, eu terei o mesmo sentido? Vamos ver? É a letra A, né? O Brasil possui. Se o Brasil é detentor de 12% da água doce, o Brasil possui 12% da água doce. Beleza? Lembrando que possui é o sinônimo de detentor. O que é sinônimo? Sinônimo é quando eu tenho duas palavras que são escritas diferentes, né? De formas diferentes. Percebam aqui, ó, detentor e a outra possui, porém elas têm sentidos, significados iguais ou semelhantes, ok? Isso é sinônimo. Sinônimos, palavras diferentes com sentido igual, sentido semelhante, parecido, ok? E antônimo é o oposto, palavras que têm sentidos opostos. Por exemplo, bonito, feio, são palavras que têm sentidos opostos. Se já detentor e possui, tem sentido igual, então sinônimos. E eu coloquei até isso aqui para vocês não esquecerem mais, ó. Sinônimos, sentidos iguais. Antônimos, sentidos diferentes, ok? Vamos para a sexta questão. Só que antes nós temos aí um poema de José Paulo Paes. Lindíssimo esse poema. Eu vou dar a vocês aí 20 segundos para lerem este poema, tá bom? Vamos lá?
Prontinho? Vamos para a questão agora. Sexta questão. A ideia principal do poema é... Eu quero a ideia principal. 10 segundos. Ok? Foi facinho, não foi? Vamos lá ver a ideia principal. Qual é a mensagem principal que o poema está passando? Conservação do meio ambiente, né? Aí algumas pessoas podem dizer a mim, Wandi, mas lá ele fala sobre asfaltar a rua, sobre desmatamento florestal, sobre a poluição do rio. Pois é, ele fala sobre tudo isso. Mas qual é a mensagem principal? Qual é a ideia que ele passa depois de falar sobre tudo isso? Ele passa a ideia da conservação do meio ambiente, ok? Vamos para a sétima questão. No verso, onde é que os pássaros vão morar? A palavra sublinhada indica, vamos lá, 10 segundos. Pronto, meu povo lindo? Vamos lá? Percebam aqui, ó. Sétima questão. No verso, onde é que os pássaros vão morar? A palavra sublinhada indica... Ele quer saber sobre a palavra sublinhada. E a palavra sublinhada é a palavra onde. Ele indica o que essa palavra? Vamos ver? Ele indica lugar, né? A palavra onde, na verdade, é um advérbio de lugar, ok? Wandi, o que danado é advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Ela aparece para modificar a palavra, né? No caso, o verbo, adjetivo ou o próprio advérbio, dando... indicando, exprimindo circunstância, tá bom? Então percebam que quando ele fala aqui onde é que os pássaros vão morar, ele está dando uma circunstância do local, tá? Ele está exprimindo a ideia de circunstância do local, ok? Mas os advérbios, eles podem exprimir várias circunstâncias. Ele pode exprimir tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida ou intensidade. Quando eu falo assim, por exemplo, ele é muito baixo. Uma coisa é a pessoa ser baixo. João é baixo. Baixo, adjetivo de João, né? Então, João é baixo. Uma coisa é eu dizer que ele é baixo. Outra coisa é eu dizer que João é muito baixo. Percebam que eu mudo, modifico a ideia do baixo, né? Eu modifico essa intenção aí, essa qualidade, essa característica de João, ela é modificada. Ele não é só baixo, ele é muito baixo, né? Então, essa circunstância aí, essa ideia que é passada por esse advérbio de intensidade, que é muito, ele está modificando aí o adjetivo. Então, uma coisa é ser baixo, a outra coisa é ser muito baixo. Eu modifico a ideia do adjetivo, tá bom? Então, quando um advérbio ele aparece para modificar as palavras. No caso, o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Só que ele não só modifica, ele modifica e expressa circunstância. Então, ele vai expressar uma circunstância de tempo, por exemplo, aqui, ó. A rainha chegará amanhã. Percebam que amanhã eu estou exprimindo a circunstância de tempo. Quando é que ela vai chegar? Ok? Então, eu poderia ter dito ontem choveu. Quando choveu? Ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Ele está exprimindo a circunstância de tempo. A rainha chegará aqui. Onde a rainha chegará? Aqui. Ó, aqui é o lugar. Então, advérbio de lugar.
A rainha chegará rapidamente. Como é que a rainha chegará? Ela chegará rapidamente. É o modo como ela irá chegar. Então, se rapidamente é o modo como vai chegar a rainha, então aí eu tenho um advérbio de modo. Negação vai exprimir, obviamente, negação. Então, a rainha não chegará. Então, o advérbio aí não está expressando negação. Assim como nós vamos ter a rainha realmente chegou, ó, realmente está exprimindo uma afirmação, né? Então, advérbio de afirmação. Talvez a rainha chegue. Percebam o talvez, ele está exprimindo dúvida. Se ele está exprimindo a circunstância de dúvida, obviamente ele é um advérbio de dúvida. E nós temos a outra frase aqui, ela é muito severa. Muito. Ela não é só severa, ela é muito severa. Percebam que esse muito está intensificando a ideia dela ser severa. Okay? Uma coisa é a menina ser severa, a outra coisa é a menina ser muito severa. Ela está modificando, né? Então, se ela está modificando severa e intensificando, ela é um advérbio de intensidade. Ok? Deu para entender? Desculpem aí a pausa, tá? Na pergunta, mas eu tinha que dar essa explicação sobre advérbio porque muita gente ainda tem dúvida, tá? Mas eu vou fazer aulas especificamente, tá? Sobre as classes gramaticais, uma a uma, para poder tirar todas as dúvidas de vocês aí, beleza? Lembrando que isso é um assunto que cai muito em Enem, vestibulares, concursos e, logicamente, nas avaliações escolares. Vamos lá, 8ª questão. No verso que ele seria um paraíso, a palavra sublinhada refere-se 10 segundos. Pronto? Antes de observarmos a alternativa correta, eu quero que vocês deem uma lida novamente no texto, tá bom? Então, eu vou dar aqui 10 segundinhos para vocês lerem o texto e depois eu vou explicar por quê. Pronto? Vamos lá. Tava até marcado lá, né, no texto que eu coloquei agora. Pois é, vejam só. Nesse tipo de questão, vocês têm que prestar muita atenção, tá? Muita atenção. Porque percebam que ele pega apenas um fragmento do texto, tá? Isso eles podem pegar um verso, se for poemas, músicas, ou ele pode pegar uma linha do texto, ou um fragmento, uma parte de uma linha, tá? Ele nunca vai pegar um parágrafo inteiro para fazer essa análise. Então, quando eles fazem esse tipo de questão, que retira um trecho e marcam uma palavra que se refere a algo que já foi dito ou algo que ainda será dito, vocês têm que voltar ao texto novamente e ler todo o parágrafo ou todo o verso, tá? Não tem como vocês tentarem adivinhar apenas pela questão. Por exemplo, no verso que ele seria um paraíso, a palavra sublinhada refere-se, aí eu fico imaginando, esse ele, eu acho que é tal coisa. Não, nesse tipo de questão não tem achismo, tem que ter certeza. Então você tem que voltar ao texto e encontrar sobre quem ou o que essa palavra está se referindo. Observem aqui, ó. Observem. Nós temos aqui essa estrofe. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Veja, esse ele está se referindo a mundo que está lá no começo da estrofe. Estão vendo? Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Ele
está se referindo a mundo, né? Como eu já expliquei e explico o tempo todo na sala de aula. Isso é um recurso, né? Para a gente não repetir palavras. Para eu não repetir novamente mundo, eu substituí mundo por um pronome, né? Nesse caso aqui. Então, ele substituiu o mundo pelo pronome ele. Só que, se eu leio apenas esse verso, eu não sei de quem ele está falando. Por isso, eu tenho que voltar para o começo da estrofe, ou se for o caso em outro texto qualquer, começo do parágrafo, e observar. Ele está falando de quem ou do que, tá bom? Lembrando que a resposta, né, pode estar antes ou pode estar depois, tá bom? Ele pode estar se referindo a algo que já foi dito ou a algo que ainda será dito. Beleza? Então vamos ver. Eu acho que aqui a resposta já tá na cara, né? A letra A, ao mundo. Ele está se referindo aí ao mundo. Vamos para a 9ª questão agora. Muito bem. Eu vou dar aí a vocês 30 segundinhos. Pronto? 9ª questão. Leia com atenção as tirinhas do Chico Bento e responda. Lembrando, tirinha é um gênero textual, tá? Depois eu vou também fazer essa aula sobre gêneros. O que é a tirinha? É uma história em quadrinhos, uma história contada dentro de quadrinhos, em uma linha só, seja ela na horizontal ou na vertical. Ela também é chamada de tira, tá? Justamente por isso, porque os quadrinhos, eles ficam posicionados um ao lado do outro ou um abaixo do outro, tá bom? Bem, no primeiro quadrinho aqui, nós temos Chico Bento falando com seu pai, né? Ô pai, não conta mais história para eu dormir? Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade e fico sem saber dos fins. Esse Chico Bento é uma resenha, né? Vejam aí a questão na letra A. Que tipo de variedade linguística está sendo usada por Chico Bento e seu pai? Vejam a pergunta. Que tipo de variedade linguística? E depois ele ainda pergunta por quê, né? Muito bem. Letra B. Que tipo de linguagem é utilizada na tirinha? Que tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista? Justifique. Letra C. Se na tirinha tivéssemos apenas as imagens, teríamos um exemplo de linguagem? Vamos lá ver? Bem, na letra A, que tipo de variedade linguística está sendo usada por Chico Bento e seu pai? É a variedade linguística cultural, né? Quem assistiu à última aula matou isso rapidão. Por quê? Porque é variedade linguística cultural. É a mudança que a língua sofre por causa da cultura de um povo. No caso aí, eles estão usando o linguajar que chamam, né, de linguajar caipira. Tá? A língua, né, ela sofre uma variação por causa da cultura do povo e por isso é chamada de variação linguística cultural. Vamos para a letra B. Que tipo de linguagem é utilizada na tirinha? Verbal, não verbal ou mista? Obviamente, mista, né? Nós aprendemos isso também na última aula. Como eu tenho imagens e palavras ao mesmo tempo transmitindo uma mensagem, eu tenho aí a linguagem mista, pois estão usando a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo para passar uma mensagem. Isso aí foi facinho, né? Quem assistiu a última aula matou isso aqui rapidinho. E a letra C, se na tirinha tivéssemos apenas as imagens, teríamos um exemplo de linguagem não verbal. Se não tivessem os balões de fala e fosse uma tirinha apenas com imagens,
nós teríamos aí uma tirinha não verbal, na linguagem não verbal. Vamos para a 10ª questão agora. Outra tirinha. 10 segundos. Pronto? Vamos lá? Nós temos agora aí uma tirinha com o Chico Bento e a sua professora. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Esse Chico Bento não tem jeito. Vamos lá? 10ª questão. Se não tivesse desenhos na tirinha, mas apenas o texto escrito representando as falas dos personagens, que tipo de linguagem teríamos? Novamente, se não tivesse desenhos na tirinha, olha aí, se não tivesse as imagens, mas apenas o texto escrito representando as falas dos personagens, que tipo de linguagem teríamos? Tá vendo a importância de ler a questão e compreender o que ele quer da gente? Ele tá dizendo que, tirando a imagem, ficando apenas as falas dos personagens, que tipo de linguagem teríamos? Isso aí é muito fácil, né? Tenho certeza que todo mundo acertou. Nós teríamos aí a linguagem verbal, né? Que é a comunicação utilizando palavras, apenas palavras. Vamos para a 11ª. Percebam que essa é uma questão do Enem, tá? Vou dar aí 20 segundos. Ok? Vamos ver? Na verdade, é a conversa entre o gerente e um cliente. Vamos lá ver. Gerente. Boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário no banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Perceberam? Ela começou com um posicionamento e depois ela muda, né? O modo que ela estava falando, tratando o cliente, sofre uma alteração. Por quê? Vamos ver? A questão aqui, ele fala o seguinte, ó. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido a quê? Houve essa alteração na fala da gerente. Vamos ver? Eu vou dar aí a vocês 10 segundos, tá bom? Vamos lá. Ok? Vamos ver? Vamos ver qual é a resposta correta? Letra A, né? Devido à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade, que vimos isso também na última aula, né? A nossa língua, ela é viva, e a linguagem é igual à roupa, ela se adequa conforme o local, as pessoas que estão no discurso. Percebam que ela começa com formalidade, por acreditar não ter intimidade com a pessoa, e depois ela modifica para a informalidade
porque percebe que é uma pessoa que ela tem intimidade, que ela conhece, ok? Então vamos para a próxima questão. Aí eu vou lhes dar agora mais 20 segundinhos para lerem esse texto, ok? Pronto, vamos para a questão agora. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a 20 segundos. Pronto? Vamos ver a resposta correta. Vamos ver se conseguiram encontrar aí, entender realmente a questão. Vamos lá? Letra C, né? Letra C. A pergunta da questão realmente ela tá aqui, ó. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a formação da identidade nacional por meio da tradição oral, né? Obviamente, né? Por causa da oralidade, por causa também da cultura daquele povo, nós vamos ter uma identidade nacional, ok? Nós vamos saber, muitas vezes, quem é do Nordeste, quem é do Sul, pela sua oralidade, pela sua variação linguística, né? Então, a formação da identidade de um povo, ele vem pela sua tradição, cultura e principalmente pela sua tradição também oral, tá bom? Pelo modo de se expressar oralmente. Mas vamos lá, próxima questão agora. Percebam aqui que ele quer que você compare dois textos, tá bom? Então eu vou colocar um tempo aí para esse texto e depois eu vou colocar mais outro tempo para o outro texto, tá bom? A 13ª questão ele diz: compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados à variedade da língua portuguesa no mundo e no Brasil, ok? Vamos lá, 20 segundos. Pronto? Vamos para o próximo texto agora. 20 segundos.
Pronto, pessoal? Vamos lá. Vejam aí o que ele quer aqui, ó. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, do texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela o que é que revela aí. Qual é a posição de João de Barros, em relação, né, à língua portuguesa e o contato com outros povos e sua mudança? Vamos lá ver? Aqui estão as questões e eu vou lhes dar agora mais 30 segundinhos. Vamos lá. Pronto, pessoal? Tava até fácil, né, essa questão. Agora precisava apenas analisar o texto para ver o posicionamento de João de Barros, tá? Mas tranquilinha. Vamos lá? Bem, letra D, né? Letra D. Vamos ver a pergunta. Vejam só. A pergunta dele aqui foi o seguinte: os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e o processo de variação e de mudança decorrida desse contato. Não tem como vários povos, né, terem contato e não ter uma variação na língua ou na cultura. Não tem como, tá bom? Por quê? Porque o próprio contato e o uso de formas diferenciadas de línguas, ele vai ter essa alteração, ele vai sofrer essa alteração. Aí ele continua. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, qual é o posicionamento dele? O que é que ele acha sobre isso, né? Em relação aos usos sociais da língua. Vamos lá ver? A posição dele é adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e a negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Ele nega, né? Ele nega que a língua portuguesa pertença a outros povos também. E isso é, assim, surreal, né? Ele tem a concepção que a língua é uma entidade homogênea, né? E invariável, a língua não muda. E isso também não é verdade, né? Porém, a gente aqui fez a análise do que ele acredita e não no que nós acreditamos. Por isso a importância de ler o texto e de ler a questão, o que é que ela está querendo de mim. Porque se eu lesse a questão e pensasse, né, e acreditasse que era para eu pôr o meu posicionamento, eu ia errar a questão. Porque não é o meu posicionamento, ele não quer saber o que eu penso. Ele quer saber se você compreendeu e conseguiu interpretar o que o autor pensa, ok? Que no caso aí é a letra D. Vamos para a próxima questão. 14ª questão. Percebam aí que nós vamos ter esse texto. Pessoal, desculpem aí, tá? É porque eu gravo pelo celular. Como eu falei a vocês no primeiro vídeo, que seriam vídeos caseiros, eu gravo pelo celular. Então, fica aparecendo aí mensagem o tempo todo, tá? Então, desculpem aí essa falha aí, tá? Bem, mas vamos dar continuidade.
Percebam que nós temos aí um texto, né, misto, né? Fala o tempo todo. Se o texto é misto ou o texto é não verbal, a atenção que tem que ser voltado para esse texto tem que ser 2 vezes maior, tá? Porque eu tenho que observar todos os detalhes para poder compreender a mensagem passada pelo texto. Então lá em cima nós temos aí, ó, enquanto isso enquanto isso na Amazônia em 2059, vamos lá, vou lhes dar aí 20 segundinhos. Pronto, meu povo lindo? Foi fácil também, né? No texto fala, enquanto isso, na Amazônia, em 2059, olha, agora eu falei certo, hein? Não enrolei, não. Bem, à frente nós percebemos que tem um stand, né? Tem aí Cátia Abreu, Museu Arqueológico, e dentro do stand nós temos uma árvore e tem um senhor com o seu neto aí. Ele fala, a árvore era assim desse jeito, Juquinha, tá vendo? E o neto, que barato, vovô. Vamos ver? A pergunta é, as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação, que eu sempre falo isso, passei outro vídeo falando isso o tempo todo também, né? Então, as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral entre o avô e o neto neste texto é... Eita, hoje eu tô demais, hein? Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral entre o avô e o neto neste texto é... Vamos lá ver? O que é que configura uma marca da oralidade? Que eu posso dizer, não, isso aqui é utilizado na oralidade, na escrita não. Isso aqui é na oralidade. E aí? Vamos ver? O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está, né? Isso aí a gente já viu também no outro vídeo. Outra coisa também que é uma outra marca linguística que utilizamos muito na oralidade são as pausas, né? Essas pausas, ou mesmo ficar em silêncio, é característico, né, da oralidade, é uma marca linguística da oralidade, tá? Então, essa redução de palavras, as pausas, elas são uma marca linguística da oralidade, assim como uma marca linguística da linguagem internetês ou linguagem digital, que são as abreviações. TMB, né? Qual outra? TMB, VC. Essas abreviações é uma marca linguística da linguagem digital, tá? Então, assim como a linguagem digital tem suas marcas, a linguagem oral também. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bem, esse daí é uma música, né, dos Tribalistas, tá? Quem não conhece, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte formavam antigamente aí os Tribalistas, tá? 10 segundos. Ok, meu povo lindo, conseguiram ler?
Esses daí, ó, são os tribalistas, tá? Hoje, muita gente conhece Carlinhos Brau, porque tá agora na Globo o tempo todo, né? Mas esses três aí são grandes artistas, tá? Cantores magníficos. Então, quem tiver a oportunidade e quem quiser também conhecê-los, por favor, vocês vão adorar, tá bom? Vamos para a questão agora. Eu vou lhes dar aí 30 segundinhos, tá bom? Vamos lá. Pronto, meus amores? Bem, a questão fala o seguinte. No terceiro verso, o vocabulário coração-burim, que é a junção de coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e à situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um... E aí? Vamos ver? Neologismo, né? Para quem não sabia cada uma dessas palavras, desses termos aí, estrangeirismo, que eu já expliquei até na aula, mas quem não sabia, percebam que ao lado tem dizendo que é o estrangeirismo. Neologismo, a mesma coisa, gíria, regionalismo e termo técnico. Percebam que ao lado tem explicando o que são todos esses termos, tá bom? Então, obviamente que é um neologismo, porque é a criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. No caso, tem uma coisa chamada licença poética, tá? Que os autores de versos, de música, de poemas, eles podem inventar, né? Eles podem inventar palavras e colocar dentro desse texto, tá bom? Lembrando que tem todo todo um critério, todo um sistema que possibilita isso, tá bom? Não é apenas inventar e pronto. Eu não posso inventar uma palavra do nada, por exemplo, tá bom? Bem, mas vamos seguir. 16ª questão. 10 segundinhos para vocês lerem isso aí. Pronto, meu povo lindo. Vamos lá? Continuando aqui, mais 10 segundinhos. Vamos lá? 30 segundos aí para vocês lerem e analisarem as questões, tá bom? Vamos lá. Pronto? A questão fala: com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que... O que é que nós podemos tirar de conclusão dos dois textos que vimos? E aí, vamos ver a resposta? Letra B, né?
Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua, né? Com certeza. Sempre algum elemento, né, ele vai ser preservado, mesmo que não haja mais falantes, mas vai estar dentro da cultura daquele povo, né? Muito bem. Vamos para a próxima. 30 segundos. Pronto, meu povo? Vamos para a questão? Muito bem. 30 segundinhos. Pronto? Vamos lá. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas demonstram que seu texto foi elaborado em linguagem. Que tipo de linguagem foi elaborado? Hein? Culta, né? O que é a linguagem culta? A linguagem formal. A linguagem que respeita e se preocupa em utilizar as regras gramaticais, as regras da língua, ok? Então, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. Então, aquela situação comunicativa não dava para ele utilizar uma linguagem formal, a linguagem que ele tem com os amigos, por exemplo, que nós temos com os nossos amigos, né? Então, ele teve que adequar a sua linguagem à situação comunicativa. Então, a situação pediu a linguagem culta, a linguagem formal, ok? Vamos agora para a próxima. Eita, acabou. Eu acho que um monte de gente agora aplaudiu e... né? Eu sei que o texto ficou grande, mas é porque foi necessário para a gente poder ver tudo, né? Exercitar e pôr em prática tudo o que nós vimos na aula sobre língua e linguagem, os conceitos que nós aprendemos. Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Fiquem em casa. Beijos. Tô com saudade.